Fala galera do canal, galera, eu tô aqui no site do Terra e eu tô vendo aqui uma notícia que chamou muito a minha atenção. E essa notícia, galera, ela é muito conhecida por vocês, por todos, tá? Quem que não lembra daquele programa criado pelo PT, que é o Mais Médicos? Com certeza muita gente que acompanha a política vai se lembrar desse programa, né? O que que tá acontecendo? Com Bolsonaro no poder, Bolsonaro é o presidente eleito, eu mesmo votei nele, tá? E o que que acontece? Muitas relações que o Brasil tem com Cuba, com Venezuela, essas relações, elas vão ser um pouco diminuídas, né? E o presidente de Cuba, porque tem muitos médicos de Cuba aqui no programa Mais Médico aqui no Brasil, né? Foi um programa criado pelo PT, pelo presidente Lula, né? Aí o que que acontece? Como essas relações foram diminuídas com Cuba, o presidente cubano quis fazer tipo uma ameaça, né? Eu vou ler aqui a notícia para vocês, ó. Presidente eleito afirma que vai acolher profissionais de Cuba que quiserem permanecer no Brasil. Ele promete que não vai acabar com mais médico e que cubanos serão substituídos por brasileiros ou estrangeiros. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 14/11, que seu governo vai oferecer asilo político aos médicos cubanos que trabalham no programa Mais Médicos e não queira regressar ao seu país de origem. Com as relações diminuídas de Brasil e Cuba, o presidente cubano, né, ele ameaçou o Brasil, ele ameaçou assim tirar os médicos cubanos do Brasil, né? Tirar os médicos. Aí isso aí ia prejudicar a saúde do brasileiro, porque tem muito médico cubano aqui no Brasil por causa do programa Mais Médico. Só que o presidente eleito Jair Bolsonaro rebateu, né? Falou que se os cubanos médicos, os médicos que participam do programa Mais Médico aqui no Brasil, que são cubanos, quiserem ficar no país, eles vão ter asilo político, né? Eles vão poder ficar livremente aqui no país. Após Bolsonaro acenar com mudanças nas condições de trabalho dos médicos cubanos no Brasil, Cuba considerou inaceitáveis as novas regras propostas pelo futuro governo e anunciou que vai se retirar do programa. A decisão significa que os cerca de 300 mil médicos, 8 milhões e 300, não, eu acredito que seja 8.300 médicos cubanos que trabalham no Brasil deverão retornar à ilha. Se eu for o presidente, o cubano que quiser pedir asilo aqui vai ter, assegurou o capitão reformado, né, Jair Bolsonaro. Ele disse que os governos do Partido dos Trabalhadores PT ameaçaram deportar os médicos cubanos que pedissem asilo no Brasil, motivo pelo qual poucos decidiram fazê-lo. Não podemos admitir isso, ressaltou. Temos que dar asilo às pessoas que queiram. Não podemos continuar ameaçando de expulsão do país como foi no passado, disse Bolsonaro. O programa Mais Médicos é uma iniciativa do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que prevê a contratação de profissionais brasileiros e estrangeiros para assistir à população brasileira em áreas remotas, isoladas e pobres. O Ministério da Saúde Pública de Cuba anunciou nesta quarta-feira que decidiu retirar os profissionais de saúde do programa Mais Médico após declarações ameaçadoras e depreciativas de Bolsonaro. O governo de Cuba disse que a equipe do presidente eleito pôs em questão a preparação dos médicos cubanos, condicionou a permanência deles à validação do diploma e colocou como única via a contratação individual. Galera, falando sobre isso aqui, ó, que o governo de Cuba disse que a equipe do presidente eleito pôs em questão a preparação dos médicos cubanos,
condicionou a permanência deles, a validação do diploma. Eu vou parar aqui, ó, a validação do diploma. O que acontece, galera? Se você, vamos supor, você é médico aqui no Brasil. Se você for para outro país, os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, vários outros países de primeiro mundo, o seu diploma aqui do Brasil não vale nada lá nesses países. Se você for querer exercer a função de médico, de dentista, de fisioterapista, essas funções que você tem que fazer faculdade, se você for exercer lá, você tem que fazer uma faculdade lá também. Aí você vai ter um diploma lá e o seu diploma vai ser válido lá também naquele país de origem, naquele país que você foi. E é isso que o Bolsonaro quer fazer aqui no Brasil e que Cuba não gostou. Bolsonaro quer validar os diplomas dos médicos cubanos aqui no Brasil. Ele quer que o médico que vem de outro país chegue no Brasil, faça uma faculdade no Brasil de médico e depois vai exercer a função. E Cuba não gostou dessa decisão. E eu acho certo, porque eu jamais vou colocar um filho meu na mão de um médico que eu nem conheço, que eu não sei nem quem é, de outro país. Outra questão. O Brasil tem que investir nessas áreas de medicina aqui para o povo brasileiro. Queremos médicos brasileiros, médico brasileiro que cuide do brasileiro. Então tá na hora de o governo aí do Bolsonaro investir nisso para que a gente venha ter médicos brasileiros, né? Pois é, ó, daqui, ó, validação do diploma e colocou aonde. Aí o governo lá de Cuba não gostou, porque o Bolsonaro quer validar os diplomas, quer que os médicos cubanos façam faculdade de medicina no Brasil para depois exercer. Aí ele ameaçou tirar todos os médicos cubanos do Brasil. Só que Bolsonaro, pelo outro lado, entendeu que isso ia prejudicar a população. Foi que ele pensou, não, vamos dar asilo para os médicos. Quem quiser ficar, vai ficar. Aí eu não sei como é que vai ficar aí a questão da validação do diploma, né? A única via de contratação individual. Não é aceitável que se questione dignidade, profissionalismo e altruísmo dos colaboradores cubanos, afirmou o Ministério em nota divulgada à imprensa estatal cubana. Bolsonaro disse que não cancelará o programa Mais Médicos e que o governo deverá substituir os cerca de 8.300 profissionais cubanos por brasileiros ou estrangeiros. Estamos formando, tenho certeza, em torno de 20 mil médicos por ano. E a tendência é aumentar esse número. Nós podemos suprir esse problema com esses médicos. O programa não está suspenso. Médicos de outros países podem vir para cá. A partir de janeiro, pretendemos logicamente dar uma satisfação a essas populações que serão desassistidas. Ele falou desassistidas porque realmente ele vai bater na tecla que para pessoa de fora do Brasil quiser exercer a função aqui, vai ter que fazer uma faculdade aqui, que é o correto, tá, galera? É o correto. Chega um médico lá de Cuba, vem para cá para ser médico aqui, e aí os costumes de lá de Cuba é diferente dos costumes do Brasil. As doenças de Cuba são diferentes das doenças do Brasil. Todos os problemas de Cuba é diferente dos problemas do Brasil. Então, tem que ter faculdade aqui, tem que ser médico daqui, né? O presidente eleito disse que suspensão do programa foi unilateral por parte da ditadura cubana, que não levou em conta os prejuízos à população mais pobre do Brasil. Ele disse que seu governo verificará se há alguma cláusula que prevê sanção caso o acordo fosse rescindido por uma das partes, né? Então a gente pode ver que foi aí um contrato, né? Contrato dos dois países. Bolsonaro vai rever esse contrato para ver se vai ter alguma multa, né? Alguma multa caso as partes desistam do contrato. Bolsonaro disse que sua rejeição aos mais médicos se dá por razões humanitárias e trabalhista. Em torno de 70% do salário dos médicos é confiscado pela ditadura cubana. Olha aí, ó. Olha aqui, galera, ó. 70% do salário dos médicos
é confiscado pela ditadura cubana. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eu pago R$ 100 para o médico só fica com R$ 30, R$ 70 vai lá para o governo de Cuba, para o governo gastar no país. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Se eu pago R$ 2.000 para o médico aqui no Brasil, ele cai na conta dele aqui no Brasil, só fica na conta dele 2.000, ele está ficando com 30%, né? 2.000, 10% é 200, 400, ele fica com R$ 600. Se eu pago 2.000 a ele, 600. Então o governo de Cuba está ficando com 70% do salário do médico. O médico está trabalhando aqui no Brasil, o governo brasileiro coloca o dinheiro na conta dele, automaticamente 70% já vai para Cuba e 30% fica para o médico se virar aqui no Brasil. Tá entendendo? Aí o governo do Bolsonaro não achou legal isso, pensou, não, vamos acabar com isso. Aí Cuba, como vai perder a boquinha, como diz o Bolsonaro, vai perder a boquinha de dinheiro, tá com raiva. Aí ameaça tirar todos os médicos. E tirando todos os médicos, prejudica a população do Brasil. Mas só que não tem jeito, não tem jeito. Ou fica mandando dinheiro para Cuba, 70% de cada médico, e fica com os médicos aqui do Brasil, ou tira esse dinheiro que vai para Cuba, perde alguns médicos cubanos, fica aqueles médicos que queiram realmente ficar, e dá um jeito de arrumar outros médicos. Eu particularmente, eu sei que quem está doente não pode esperar vir outro médico. A gente tem essa ciência. Mas tem que dar um jeito nisso aí. Não pode ficar do jeito que está, mandando 70% do dinheiro do Brasil para Cuba. Então, se um médico é R$ 20.000, cada médico está saindo aí por... Bota 70% em cima de 20.000. 10% de 20.000 é 2.000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.000 para Cuba. Então, cada médico está saindo por 34.000. 20.000 do médico e 14.000 que vai para Cuba. Que o governo brasileiro tem que enviar para Cuba de cada médico. Aí multiplica 14.000 por 8.000 médicos e 300. Quanto dinheiro o Brasil está mandando para Cuba? Então, realmente, isso precisa ser feito. Mas tem que ser bem feito para não deixar ninguém desassistido de médico, principalmente aquelas pessoas mais pobres que mais precisam, né, dos médicos e do governo, né? Vamos continuar aqui a leitura, galera, porque essa matéria aqui é muito bacana, tá? 70% do salário dos médicos é confiscado pela ditadura cubana e cubanos são forçados a viajar sem suas famílias, criticou o Bolsonaro, né? Tem muita senhora desempenhando função de médico e seus filhos menores estão em Cuba. Olha a injustiça, né? Agora, injustiça de que parte? Do Brasil ou de Cuba? Se o médico saiu de Cuba, ele tem que trazer sua família aqui para o Brasil, né? É a questão humanitária, né? Bolsonaro reafirmou a exigência que seu governo fará para manter os médicos cubanos no programa. Se fizerem o reválida, o salário integral e puderem trazer a família, eu topo continuar o programa. Ele quis dizer, se fizerem o reválida, salário integral e puderem trazer a família, eu topo continuar o programa. Exigência que seu governo fará manter os médicos cubanos no programa. Ele vai aí rever aí os gastos, né, que está tendo com os médicos. O governo cubano tem que aceitar o valor justo para cada médico. Os médicos têm que trazer suas famílias, né? Tem que trazer suas famílias. O presidente eleito criticou a decisão do governo Dilma, por não exigir que os médicos cubanos realizassem um exame de revalidação de seus diplomas no Brasil. Realmente isso aqui foi um grande erro da Dilma. Um grande erro da Dilma por não exigir que os médicos realizassem um exame de medicina aqui no Brasil, né? Tem que ter realizado mesmo esse exame.
como é exigido de médico de outros países e de brasileiros que se formam no exterior. Se um brasileiro se formar no exterior, ele vai ter que fazer esse exame. E no Brasil, a Dilma não exigiu. Chegou médico de tudo que é canto aí, entrou, não fez nenhum exame e já foi trabalhar. Sabe, nem se realmente é um médico bom, se é um médico dedicado, pode ser que é culpa que de muita gente está morrendo aí nos hospitais, seja por causa disso, né? Não temos qualquer comprovação de que eles sejam realmente médicos e estejam aptos a desempenhar a sua função, disse Bolsonaro, sem fornecer detalhes sobre essas informações. Quero tratamento humanitário para os cubanos que estão aqui e para os pacientes. Temos tido relatos de verdadeiras barbaridades cometidas pelos cubanos, né? Em 5 anos, cerca de 20 mil profissionais de saúde cubanas atenderam mais de 113 milhões de pessoas em mais de 3.600 municípios brasileiros. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Galera, não tem mais aqui. Vocês puderam ver aí a notícia, né? Em questão de Bolsonaro e a saúde e Cuba do Brasil. Cuba, né? Bolsonaro presidente, a saúde do brasileiro e os médicos cubanos. Vocês viram aí a notícia. É uma situação que tem que rever com muita paciência, no meu ver. Tem que investir em médicos brasileiros, sim. Eu acho errado um médico vir lá de Cuba para poder tratar do povo brasileiro, porque vai estar tirando o emprego de um brasileiro em países de primeiro mundo. Jamais ia aceitar um negócio desse. Agora, se está aceitando e países de primeiro mundo também aceitam, é porque está faltando profissionais nessa área, né? Então, o Brasil tem que investir na saúde, tem que investir na faculdade de novos médicos brasileiros, né? Contratar médicos de fora e, ao mesmo tempo, investir na educação de novos médicos aqui do Brasil, né? É muito dinheiro que está saindo do Brasil para fora. Dinheiro que poderia ser investido aqui dentro do país. Mas por causa de investimento e pessoas querendo essa área, o Brasil tá aí jogando dinheiro fora, né, galera? Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa notícia aqui do presidente Bolsonaro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Comenta aqui o que é que você acha dessa matéria, qual a sua ideia para resolver esse problema. E é isso aí, galera. Valeu, fui!